eu sou a Nina e no vídeo de hoje eu vim gravar a terceira parte da série sobre os livros da minha vida. Então tô começando a falar sobre os livros da vida adulta mesmo, né, os livros atuais. E como são muitos e ficaria difícil colocar todos num vídeo só, eu acabei separando assim, de acordo com algumas categorias, na verdade, reuni os que eu achei que tinham mais características em comum. Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre literatura brasileira, então quais são os meus livros favoritos de literatura brasileira. Eles não estão numa ordem específica, ordem de preferência, nada assim, então na ordem que eu fui colocando aqui. O primeiro que eu coloquei foi Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles. Eu vou deixar a capinha dele aqui do lado, porque esse eu não tenho físico ainda, mas vai chegar em breve. E eu já tinha lido antes do Baile Verde, né, que é um livro de contos dela, mas esse foi meu primeiro e único romance da Lígia por enquanto. Eu acho que a Virginia é a personagem com a qual eu mais me identifico de toda a literatura. O livro é um romance de formação, ao mesmo tempo um drama familiar, né, então a gente vai acompanhar aí a Virginia desde criança e vários acontecimentos ali da vida dela, né, da vida em família, e como isso vai afetar ela na vida adulta. Então é o tipo de livro que eu gosto. A escrita da Lígia é sensacional, me pegou muito mais nesse romance do que no livro de contos, e eu acho que já tem um vídeo sobre ele aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo se tiver, e só leiam Ciranda de Pedra. Eu tenho muita vontade de ler outros livros dela, né? Eu tenho Verão no Aquário aqui, e as pessoas falam muito sobre As Meninas, mas eu acho que justamente por eu amar tanto Ciranda de Pedra, eu tenho um pouco de receio. Acho que até virou novela, né, Ciranda de Pedra, mas a novela eu não assisti. Então, se alguém gosta mais de algum outro livro da Lígia do que desse, me conta aqui embaixo que eu vou ficar muito curiosa para ler. O segundo que eu coloquei aqui foi O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, que eu acho que dispensa apresentações nesse canal. Não é um livro, né, é uma série, então eu já tô meio que roubando, mas enfim, é uma das séries da minha vida. Eu comentei um pouquinho a respeito, né, muito brevemente no vídeo sobre a Casa dos Espíritos, que eu não sei se já saiu porque eu não decorei a ordem dos vídeos nesse VEDO, mas ele vai contar aí partes super importantes da história do Brasil, desde o início, a partir da história de gerações de uma mesma família. Então também é um drama familiar ao mesmo tempo que é um romance histórico completíssimo, carregado de política, é super crítico com relação a muitas temáticas importantes e está cada vez mais atual, mesmo tendo sido escrito há muitos anos atrás. Então eu já falei naquele vídeo, quem gosta de 100 Anos de Solidão e quem gosta de A Casa dos Espíritos, mas nunca leu O Tempo e o Vento, que é um livro nacional, né, uma série nacional, procure que vocês vão gostar. O Christian Assunção vai fazer leitura coletiva do Tempo e o Vento a partir do ano que vem. Eu tô praticamente certa de que eu vou participar. Eu só tenho alguns dos volumes na casa da minha mãe, então eu tô pensando em comprar o boxinho, né? Tem 3, eles estão reunidos ali nas 3 partes. E enfim, fica o convite pra vocês, vale muito a pena, vocês não vão se arrepender. O próximo que eu coloquei aqui foi o Toda a Poesia, da Hilda Hilst. Eu já comentei também que eu tenho uma relação um pouco crítica com a poesia, não é toda poesia que mexe muito comigo. E com a mesma coisa que acontece com contos, né? É difícil um livro pegar a gente totalmente, às vezes a gente gosta de alguns, não gosta de outros. E esse livro é simplesmente perfeito, do começo ao fim, e aqui tem toda a poesia de Hilda Hilst, então, resumindo, ela é perfeita. Fica muita recomendação para quem não conhece. Às vezes você que não conhece não precisa ler tudo de uma vez, né? Os livros são publicados separadamente também, não precisa ser esse aqui. Eu ainda não li prosa dela, eu só li 2 livros de entrevistas e poesia. Então tem essa grande falha que eu pretendo corrigir. Me conta aqui qual é o teu livro favorito de prosa de Hilda Hilst para eu procurar. O próximo livro que eu coloquei aqui foi o Estação Carandiru, do Drauzio Varela. Eu não tenho ele físico, então eu peguei o Prisioneiras para representar, porque eu também gosto muito, muito desse aqui. Mas são livros de não ficção, né? O Estação Carandiru vai relatar ali os anos em que o Drauzio Varela trabalhou no Carandiru, e ele vai chegar até o dia do massacre. Acredito que todo mundo lembre aí o que aconteceu. É um livro com pouquíssimo julgamento, e eu acho que isso é muito importante quando a gente fala da população carcerária do Brasil. Então é incrível o quanto o Drauzio consegue
passar essas histórias e mostrar esses seres humanos por trás dessas histórias muitas vezes terríveis, antes de julgá-los, né? Então eu acho que são livros que fazem mais a gente refletir a respeito de como nós, como sociedade, né, colaboramos para o que acontece, para levar essas pessoas até onde elas chegam, do que um julgamento a respeito do que elas fizeram, e acho que é isso que é importante. Além disso, é escrito de uma maneira primorosa, dá vontade de ler e continuar lendo, apesar de serem relatos fortíssimos. Então acho que esses livros são extremamente necessários. Eu já comentei em algum lugar que o único desses que eu não li foi o Carcereiros, eu tenho muita vontade de ler ele. Então, se você já leu, me conta aqui se você gosta tanto quanto desses outros dois, porque Estação Carandiru eu acho que deveria ser um livro obrigatório. Outro livro que eu não tenho é O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Comentei sobre ele no desafio, né, do Instagram. Se você não me acompanha no Instagram, me acompanha lá, @KininaLê, que tá rolando um desafio no mês de outubro inteiro também. Se você já perdeu algum dia, tá tudo nos destaques. Então, cada dia tem uma categoria que eu tô respondendo por lá. E na categoria de um livro necessário eu coloquei Quarto de Despejo, porque eu acho que é um livro que deveria ser obrigatório para nós brasileiros, porque ele vai mostrar, né, de uma forma muito crua a realidade de uma boa parcela da população brasileira que a gente finge que não vê. E o poder da educação, eu acho que é muito sobre isso também. E esse livro ficou muito esquecido por muito tempo, né? Agora que ele tá sendo recuperado e cobrado em alguns vestibulares, eu fico muito feliz com isso. Eu também me enrolei muitos anos pra ler, eu acho que tem uns 3 anos que eu li. E, enfim, se você não leu O Quarto de Despejo, procure. Além de toda a carga que ele tem, ele é um livro incrível, ele é diferente de muita coisa que a gente vê por aí e certamente a gente precisa dar mais valor para essa literatura. Penúltimo livro dessa lista, Grande Sertão Veredas, dispensa apresentações. Eu tive bastante medo de ler esse livro porque ele é realmente desafiador, né? Ele tem a linguagem dele é uma linguagem um pouco mais complexa, mas como vocês podem perceber, isso não me atrapalhou muito. Assim como eu comentei no vídeo sobre livros desafiadores, que eu vou deixar o link aqui embaixo, esses livros eu preciso de uma experiência maior de imersão. Então são livros que geralmente eu dedico um tempo maior, eu pego ali 1 hora e meia para me dedicar a eles. Demora um pouco mais para ler, mas funciona muito melhor para mim assim. Então esse livro não foi uma grande dificuldade depois que eu peguei o ritmo, né? Depois que eu peguei o jeito dele. E por incrível que pareça, eu acho que tem o quê? Uns 4 ou 5 anos que eu li, mas eu não tinha os spoilers a respeito desse livro. Eu não sabia das coisas que todo mundo sabe. A minha mãe ficou, quando eu fui comentar com ela, né, a respeito de um determinado acontecimento, que eu não vou dar spoiler aqui pra quem ainda não pegou, e ela falou: minha filha, como que você chegou a essa altura da vida e você não sabia disso? Então, foi muito bom. Se você também não sabe nada, aproveita para ler enquanto você não sabe, né? Porque esses livros que são grandes clássicos, grandes cânones, geralmente a gente vai ler já sabendo muito do que acontece, né? Então, apesar de eu saber mais ou menos a premissa, algumas revelações que são feitas aqui eu realmente não sabia. Então, foi uma experiência completíssima de leitura. Eu sei que esse livro não é para você ler em qualquer momento, né? Eu acho que a gente precisa estar com uma maturidade de leitura e também com um tempo para se dedicar, né? Com uma vontade, porque senão fica fácil desistir no início, né? Até você pegar o jeito. Mas na hora que você se dedicar a ele, eu garanto que vai valer muito a pena. Esse livro é sensacional. Certamente uma das minhas obras favoritas de literatura brasileira. E o último que eu coloquei aqui, eu também não tenho físico, eu comprei em e-book, que é o Sérgio Y Vai à América, da Alexandre Vidal Porto. Tem vídeo e publicação sobre ele no meu Instagram, então sigam lá e deem uma olhadinha. Eu li esse ano, né, então ele ainda tá bem fresco. E eu acho que a minha questão com o Sérgio Y é muito sentimental. Ele é um livro incrível, obviamente, mas a conexão que eu tive com ele é uma conexão que talvez não seja todo mundo que vai ter. Ele me causou uma epifania, ele literalmente mudou minha vida, né? Me fez ter atitudes em relação a algumas coisas que eu não estava satisfeita, né? Mexeu muito na minha zona de conforto. Então, ele literalmente foi um livro que mudou minha vida. Eu não poderia não colocar ele nessa lista. E além de tudo, é um livro incrível, né? Eu não vou me prolongar sobre ele porque já tem, né, no videozinho no Instagram.
E os vídeos do Instagram são geralmente mais rapidinhos, 4 a 5 minutos, e também tem um texto lá, tem frases do livro, então toda vez que eu falo que tem alguma publicação no Instagram, deem uma olhadinha que é bem rapidinho e vocês conseguem saber um pouquinho mais sobre os livros. Então essa é a primeira parte dos livros que marcaram a minha vida adulta, né, dos meus livros favoritos. Pode ser que esteja faltando algum livro de literatura brasileira aqui, porque eu tô fazendo, né, a lista de acordo com o que eu vou lembrando, e volta e meia eu lembro de alguma coisa que eu penso como que eu não tinha colocado na lista antes. Então, não garanto que não vai aparecer mais nenhum livro de literatura brasileira em outros vídeos desses, mas esses foram os primeiros que eu lembrei. Me conta aqui quais são os livros favoritos de vocês de literatura brasileira, vai que tem algum que eu ainda não li que seja uma indicação muito forte de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, a gente se vê amanhã no próximo.